você tem duas mochilas no seu corpo. Uma mochila de um lado e outra mochila do outro lado. Uma mochila com o fundo costurado e a outra mochila com o fundo furado. Então aquilo que você sentir que é bom para você, que vai trazer proveito para a sua vida, vai trazer algo positivo para a sua vida, coloque na sua mochila que tem um bolso costurado e de vez em quando você vai lá revisitar ela e buscar aquela informação. E aquilo que você acha que não serve, não te agrada, não é para você, não vai agregar na sua vida, você coloca na sua mochila do bolso furado, deixa embora, fica para trás e leva aquilo que é bom para a sua vida. Bom, antes de nós iniciarmos aqui retomarmos o papo, eu quero saber, nós abordamos aqui durante o intervalo, na rede social, foi mencionado o seguinte, a sigla CNT. Eu já vi essa sigla em algum lugar, eu acho que foi na apresentação. Né? É CNT ou SNT? SNT. SNT. Então deixa eu me corrigir aqui. SNT. Nós vamos saber já já o que é SNT aqui com a psicóloga Francila Marchioli, que está conosco hoje, estará conosco toda terça-feira batendo esse papo. Mas nós vamos ouvir agora o giro de notícias e logo após o giro de notícias a gente continua o papo aqui, conversando abertamente com a psicóloga Francila Marchioli. Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News. Assessores de segurança nacional dos Estados Unidos vão reunir autoridades de 30 países este mês para discutir planos para combater a crescente ameaças de ransomware e outros crimes cibernéticos, disse o presidente Joe Biden no último dia 1. Uma discussão online liderada pelo Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca também terá como objetivo melhorar a colaboração de segurança em questões como o uso ilícito de criptomoeda, disse Biden em um comunicado. Não ficou claro quais países vão participar do encontro ou quando exatamente a reunião será realizada. A qualquer momento tem mais. Giro Notícias News. Fique ligado. Isso aí, fique ligado na melhor Rádio Cidade 98,5. Nós estamos batendo um papo hoje com a psicóloga Francila Marchioli e com você, meu amigo que está aí do outro lado, minha amiga que está do outro lado curtindo o nosso programa, com você que está também na rede social nos acompanhando. Então, nas redes sociais, você pode deixar aí nos comentários ou mandar um mensagem que nós vamos receber a sua mensagem aqui e compartilhar com os nossos ouvintes e compartilhar também com a psicóloga Francila Marchioli para que ela possa expor o ponto de vista dela. E também você que está nos ouvindo pelo rádio, manda pra gente pelo WhatsApp. O DDD é 43 e o número 998739850. Vou repetir, 998739850, conversando abertamente com a psicóloga Francila Marchioli. Muito bem, vamos lá então voltar aqui ao nosso papo que nós estávamos conversando, Francila. E aí, eu vi escrito essa sigla em algum lugar, SNT, e você também mencionou aqui no nosso papo na internet, e aí eu fiquei curioso em saber o que é essa sigla SNT, o que ela significa, o que ela representa. SNT é a formação que eu terminei recentemente, né, que significa Sistema de Terapia NEFESH. Sistema de Terapia? NEFESH. NEFESH. Isso. É um instituto de Maringá, que o nome do instituto é NEFESH, onde forma-se terapeutas. Porque existe, né, hoje essa formação profissional, embora está sendo reconhecida atualmente, falando de Brasil, que faz um trabalho diferenciado, né, um pouquinho diferente do trabalho do psicólogo. Não desmerecendo a psicologia, né, porque eu sou psicóloga também, sou graduada em psicologia. Por que eu busquei essa formação? Essa formação, ela tem subsídios, ela tem técnicas muito eficazes, muito resolutivas, onde o cliente sente um bem-estar, vamos dizer assim, instantâneo. Não é que ela cura, não é nada disso. Porque ela trabalha com o quê? Com as emoções que são congeladas. E o que são essas emoções congeladas? Quero saber. O que são? Essas emoções congeladas são emoções de situações que ali na hora você não pôde expressar. Ou seja, são emoções não expressas. Por exemplo, assim, sabe
quando morre alguém, né? Que falece alguém ali na hora, você precisa ser forte, né? Você não pode chorar porque você precisa apoiar alguém. Então aquilo fica retido com você. Aquilo você, de alguma forma, como eu não expressei, como eu não chorei, como eu não gritei, como eu não espernei porque eu não pude, né? Por vários motivos. Às vezes até por uma certa dificuldade mesmo. Então isso fica retraído. E ao passar do tempo, ao passar dos anos, isso não se dissolve, vamos assim dizer, né? Claro que existem todos os nomes técnicos, mas não convém falar, né? Eu gosto muito de usar uma linguagem mais simples, onde as pessoas de fato possam entender mesmo o que nós estamos falando, né? Então, quando você não expressa os seus sentimentos, as suas emoções, isso fica retido, fica contido com você. Por isso que muitas vezes você, né, e eu não sabemos o porquê que repetimos alguns comportamentos. Eu acredito que você e você também, né, tenha falado assim alguma situação. Nossa, não sei por que eu ainda faço isso. E você faz isso porque em algum momento da sua vida você vivenciou, você experienciou tal comportamento, tal evento que de fato não foi entendido, não foi elaborado e ele ficou ali reprimido e você está repetindo ele. Ou seja, existe um trauma. Eu vivenciei um trauma. Então todas as vezes que você se depara com uma situação parecida, não necessariamente a mesma, porque o que passou, passou. Inclusive, essa minha professora, que é mentora, que é a Sandra Martinhago, ela tem muito conteúdo gratuito no YouTube, onde ela fala, inclusive, que passado não existe, porque o que passou, passou. O que ficou é o quê? São sensações, são emoções, porque passou. Então, o que ficou? É isso que eu estou falando, só fica o que a gente viveu. Né? Aí tem pessoas que me falam, mas é um passado que não passou. Não, a situação passou, o acontecido passou. O que ficou foi essa emoção, essa sensação que não foi elaborada, que não foi expressada, que não foi entendida. Né? Então, esse sistema de terapia SNT, ela faz isso. Ela apoia, ela ajuda a pessoa a descongelar, vamos assim usar essa expressão, esses sentimentos. E a partir do momento que você descongela essa emoção que está congelada, talvez há 40 anos, você sente um bem-estar. Então deixa eu ver se eu conseguir acompanhar. Vou dar um exemplo de uma família que eu acompanhei, uma coisa que aos meus olhos não é tão séria, mas para a família traz um desconforto bastante grande. Nós tivemos alguns anos atrás, aqui na região, uma chuva de granizo muito forte. E onde eu moro, que é na Vila Progresso, várias casas foram destelhadas, buracos nas casas, foi um terror. E algumas famílias, até hoje, quando tem um vento forte, quando tem uma chuva forte, nós percebemos no semblante das pessoas um pavor, um medo, e o corpo treme, a pessoa se descontrola emocionalmente. Tá? Esse seria o caso. Então, assim, esse evento, né, desencadeou esse monte de reação, e a cada vez que a pessoa percebe que há uma mínima possibilidade daquilo acontecer novamente, volta tudo aquele sentimento novamente, aquela sensação novamente, aquela emoção, e acaba, como é que se posso dizer, vindo para o físico, né? O corpo acaba reagindo. E aí, é nesse tipo de situação que o SNT, ele age. Exatamente. Também. Exatamente. Tá? E outra coisa que eu queria colocar então, além desses traumas, né? A pessoa passou, ficou ali registrado na memória, e dependendo do que está acontecendo, isso vem à mente. Então, esse tratamento ele pode ir lá descongelar, e para que em outras ocasiões, na próxima tempestade que tiver, por exemplo, a pessoa não fique tão apavorada. Sim, sim. Maravilha. Mas aí você me falou uma frase que ficou marcado para mim aqui agora há pouco. Você falou assim, a pessoa se pergunta, poxa, eu não sei porque que eu ainda faço isso. Né? E quando se trata de vícios, por exemplo, uma pessoa que bebe muito, né? Sei lá, pode ser por N motivos. Eu sei que aí também tem o fator químico, né? Da dependência, enfim, pode ter, não sei o que contém dentro das bebidas alcoólicas que pode causar dependência química. Mas serve também, porque muitas vezes a pessoa fala, poxa, bebi de novo, tô mal de novo, eu já fiz propósito de não beber mais e amanheci embriagado de novo. Por que eu estou fazendo isso? Então essa frase pegou, né? Por que eu faço isso de novo?
cabe também para a dependência química? Sim, e a grande questão, falando da dependência química, né, que seja do alcoolismo, droga, o fato não estar em beber ou fumar, vamos assim dizer. Né, a grande mas é assim, no desconforto mesmo, a pessoa que você quer. A grande questão está, por quê Exato. que eu faço isso? Porque se você perguntar para um dependente, ele vai falar para você que ele não quer. Entendi. Então, se ele não quer, por que ele faz? E, né, diante dos estudos, né, dessa terapia SNT, pessoas com problemas de dependência alcoólica, ela pode ser que tenha grandes conflitos maternos. Então, muitas vezes, a pessoa não consegue entender. E, geralmente, eu falo isso por conta da minha experiência também, né? Eu posso falar isso com propriedade. Quando eu recebo uma pessoa, um dependente, vamos, né, usar esse exemplo. Primeiro que quando a pessoa chega no consultório, ela nunca chega com o problema em si, vamos assim dizer, né? Ela vai chegar falando do cachorro, do papagaio da vizinha e não sei o quê. Talvez dure 1, 2, 3, 1 mês, 2 meses, até conseguir chegar de fato qual é o problema. Porque a gente sabe que é muito difícil falar da gente. Né? Enquanto eu dos falo outros é bom, né? Não, é a outros melhor coisa, né? Mas da gente... Inclusive, quando eu recebo algum cliente que começa a falar de todo mundo, eu falo, ouço, acolho. Certo. Mas e você? Vamos falar de você? Tá bem, obrigado. Exatamente, né? A pessoa gagueja e tal. E muitas vezes, o que acontece? Né? No decorrer ali da sessão, eu pergunto, onde você está na sua vida? Qual lugar você está ocupando na sua vida? E quando a pessoa não desaba em choro, porque ela não conseguiu entender que ela não olha para ela vai embora sem resposta. Eu sou chorão, acho que eu vou chorar ali. Fica aí o convite já para uma sessão experimental então, hein? Depois se você quiser, nós podemos fazer ao vivo. O povo vai me ver chorando demais, gente, que eu sou chorão demais. Né? Então, é isso. As pessoas hoje, elas não conseguem parar e olhar para si. Né? Elas não conseguem olhar para elas. Qual foi a pergunta que eu até esqueci? Não, nós estávamos justamente falando sobre a dependência química. As pessoas às vezes chegam falando... É verdade. Chega falando de qualquer coisa, menos do problema em si. E isso é natural. Até porque muitas vezes a pessoa não sabe o que ela tem. Né? Muita mesmo, chega e fala assim, olha, eu vim aqui porque eu não sei o que eu tenho. Né? Mas não, o que está acontecendo? O que né, você está fazendo? O que você pensa? Olha, não, a pessoa está tão desconectada, tão perdida, tão assim, e a gente acolhe tudo isso. Né? E na terapia SNT ela tem técnicas excelentes, maravilhosas, onde aos poucos e devagar, claro que a pessoa precisa se permitir também, muitas vezes existe uma resistência, né, por parte do cliente, mas quando a pessoa se permite, é fantástico. Você precisa experimentar. Vou experimentar. Eu gosto de experimentar as coisas. Já participei de uns treinamentos bastante interessantes. A minha esposa às vezes olha assim com uma certa desconfiança para essas coisas que você faz nesses treinamentos. Porque eu me permito, eu tenho um ponto de vista de que eu creio numa vida posterior, eu creio em Deus e creio que um dia poderei morar com Ele. Isso é uma crença minha, pessoal. Poderei morar com Ele, né, pela misericórdia que Ele teve da minha alma. Isso é um ponto de vista meu, ponto. Mas, e percebo também que, isso é um ponto de vista meu, reforço, que essa vida para mim é única, essa que eu estou vivendo agora. Então, todas as possibilidades que eu puder, né, experimentar, desde que guardado os valores que eu tenho, morais, religiosos e assim por diante, eu me permito experimentar e tenho certeza que eu vou experimentar essa técnica SNT e verificar quão bom ela pode ser para a minha vida. Porque todos nós precisamos, em algum momento, né, de auxílio em alguma área que às vezes nós não estamos percebendo, né? Às vezes nós não percebemos. Todo mundo percebe, menos a gente. Isso já aconteceu com você, né? Você que está nos ouvindo, já aconteceu com você? Você conhece alguém que talvez precise experimentar essa técnica SNT? Então vou passar aqui o serviço mais uma vez. Nas redes sociais, pesquise Francila Marchioli, com SHI. Francila Marchioli. Pesquise nas redes sociais do Facebook e também do Instagram. E você que está nos ouvindo, conseguiu pensar em alguém, ouvindo tudo isso que foi falado aqui, todas essas
essas dores que as pessoas sentem, a necessidade que as pessoas têm, cada uma no seu grau, cada um com a sua importância, naturalmente, mas você conseguiu pensar em alguém, talvez você próprio esteja pensando, poxa, eu preciso de uma ferramenta como essa, eu preciso de uma ajuda com essa terapia, por exemplo, né? Eu preciso resolver algo na minha vida, ou eu conheço alguém que precisa conhecer, que talvez até tenha te falado já, olha, eu preciso resolver uma questão na vida, me dá um conselho, e talvez você não soube dar o conselho, ou deu o conselho, mas talvez pensa que não foi o suficiente. Procure a Francila, bate um papo com ela, tenho certeza que ela tem uma coisa bastante legal para te oferecer. Nós vamos agora para um intervalo, nós vamos ouvir agora mais uma música, o Enzo Rabelo, falando aqui de buscar, né, sempre melhorar. Olha aí, vem a música Perfeitinha na sequência, as coisas vão se encaixando, né, não acredito em coincidências. Nós vamos ouvir na sequência Perfeitinha com Enzo Rabelo. O apoio cultural de Cama, Mesa e Banho é aqui, Cama, Mesa e Banho, tudo para a sua casa, com a Andressa e também com o Rodrigo, e o aplicativo Centenário Delivery, baixe lá. Vamos agora ouvir Enzo Rabelo, Perfeitinha, na sequência Gabriel Diniz com Erro Preferido, e a gente volta daqui a pouco com mais um bate-papo. Uma caneta? Uma caneta? Olha, eu recebi uma mensagem. Opa! Você continua com a gente ao vivo. Deixa eu só pegar um papel para você. Só para eu anotar o que eu falar depois. Tá bom. Porque o fundo musical tá muito alto. Tá muito alto? Bom, legal. A informação. O fundo musical tá alto na rede social ou no rádio? Será? Deve ser na rede social, será? Porque na rede social o que acontece é o mic do próprio aparelho que capta o som. Só confirma pra gente. Poxa, mas esse é SNT. SNT. E como que é não sei o que pode ser falado, né? Nós estamos aqui ao vivo na rede social ainda, né? Nós continuamos ao vivo na rede social. Mas seria uma espécie de uma prática de concentração, onde você vai pedindo, oferecendo para a pessoa ali um passo a passo, que ela vai se concentrando e fazendo. Como que é na prática, assim, participar dessa ferramenta? Querendo fazer ao vivo, né? Tô vendo, tô percebendo. Não, na verdade, SNT é o modelo desse trabalho, né? Dessa terapia, dessa formação, que a criadora dela é a própria Sandra Martinhago, que ela é a dona desse instituto, ela é professora e tal. Ela é muito... Você achou meu currículo... Esquece que eu não te passei tudo, você imagina dela. Ela é fera demais, né? E na verdade, o que é esse SNT? Ela é criadora do método PSIAR, que é pensamento, sentimento, emoção, sensação, ação e resultado. Então é um trabalho que tem resultado. Não que o trabalho do psicólogo não tenha resultado, né? Só que é um trabalho diferente, porque o atendimento, a sessão de psicólogo, ela é bem diferenciada desse tratamento, desse atendimento com essas técnicas. Porque a CNT, resumindo, elas são técnicas, certo, né, que eficazes, resolutivas, eu posso até dizer assim que, de certa forma, imediata. Então eu busquei essa formação para agregar ao meu trabalho, onde as pessoas hoje, elas querem tudo para ontem. Verdade. Né? Então, com um trabalho desse, tendo mais resultado, as pessoas, elas, não é nem questão de se sentir bem, se sentir... não, é questão, eu posso dizer isso mesmo, elas se sentem melhor, elas têm um alívio mais imediato. É fantástico. Eu ouço dizer, né, sobre... eu nunca tive a possibilidade ou a oportunidade de passar por um processo de terapia. Mas os que eu já ouvi falar são processos de 5 anos, 10 anos, 15 anos. Isso é natural? Já é o esperado para um processo terapêutico? Ou foi um olhar da psicologia no momento e hoje não é mais? Porque também essas conversas eu tive com pessoas lá atrás, 15, 20 anos atrás, de pessoas que faziam terapia há 8 anos, 10 anos, 12 anos, né? Ainda é assim?
frente à psicologia, sim. Essa que é a diferença da terapia, porque na verdade essa terapia CNT é a terapia holística, né? Onde ela, não diferente da psicologia, mas ela entende, percebe o ser humano como um todo. Porque não, né, a gente entende, né, se a gente pegar os primórdios da psicologia e alguns autores, eles separavam a alma, o corpo, o espírito, a mente da pessoa, né? Hoje, falando hoje, né, da terapia SNT, da terapia holística, a gente vê o ser humano como um todo, onde não dá para separar. Inclusive, graças a Deus, hoje já existem muitos médicos que não vê só a doença, né? Uma das coisas até que eu anotei aqui, para a gente falar depois, é que frente a essa terapia SNT, o que se estuda, o que se aprende, o que se comprova é que a doença, ela não é o problema, ela é a solução. E muitas pessoas não sabem o que ela será ou seria sem a doença. Olha como é louco o negócio. Posso até usar essa expressão. Mas assim, você enxerga que a doença ela é um sistema de alarme para olhar para algo, por exemplo, é o reflexo de algo que está acontecendo, que não necessariamente a doença. Eu não sei nem como explicar. Isso, é o corpo respondendo. O corpo respondendo. Por exemplo, a fibromialgia. Certo. São dores pelo corpo absurdas, pelo que me fala. Que vira a pessoa do lado do avesso e não tem nada. A grosso modo falando, né? Às vezes aparece ali como é que chama aquela doença do osso? Não lembro também. Mas agora. Enfim, mas geralmente vira a pessoa de desgaste, você fala? Osteoporose, essas coisas? Isso, osteoporose, qualquer coisa assim. Às vezes não mostra nada e a pessoa tem uma dor terrível. Que dor é essa? Entendo. Dor emocional, dor da alma, né? Quantas pessoas tomam remédios e eu ouço isso diariamente. O resultado, o remédio não me dá resultado, que não sei o quê. Gente, remédio não cura a dor da alma. Não cura a dor da alma. Às vezes o que a pessoa precisa é ser ouvida, é ser acolhida, sem julgamento, porque a pessoa, quando ela está depressiva, ansiosa ou qualquer coisa do tipo, ela já chega no consultório com muito julgamento. E você falando isso, eu pensei também no ganho secundário, né? Você acha que tem muito disso, da pessoa desenvolver uma doença por sentir essa falta desse acolhimento, dessa atenção, e acaba desenvolvendo no corpo uma doença, uma enfermidade, e consegue chegar no resultado que ela quer, que é a atenção do outro, que é o acolhimento do outro. Você sabe, talvez eu consiga resumir isso num caso de faculdade que eu atendi de uma criança, onde os pais não sabiam mais o que fazia com o moleque, porque tinha que bater nele todo dia. Porque o moleque tentava até ele apanhar. Conclusão, né? Era só quando o menininho apanhava que ele entendia que ele tinha a atenção dos pais. Então é por aí, se criança é assim, imagina um adulto. O que a gente não é capaz de fazer para ter a atenção de alguém, né? Então a criança encontrou um meio de ser tocado pelos pais, porque o histórico era até uma família de classe média alta, então trabalhava muito, o menininho ficava com a babá, aí ia para natação, vôlei, futebol, basquete, aquela coisa toda, né? E não tinha atenção dos pais. Então, quando os pais chegavam à noite, era sempre perto da hora de dormir, o menino apanhava. E a hora que ele apanhava era a hora que ele tinha atenção, o carinho, o toque dos pais. Então, assim, nossa, foi um caso assim que eu nunca esqueci, eu sempre dou de exemplo. Porque é isso, a gente tenta meios, porque muitas vezes a gente não sabe qual que a gente tem, nem o que a gente precisa, né? Essa questão desse vazio existencial, e aí entra as compulsões, né? Às vezes relacionamentos que não dão certo. Por quê? Porque espera e busca no outro aquilo que é meu, um buraco, um vazio que eu não sei o que é e nem o que supre. Aí eu espero do outro uma coisa que ele não tem para me dar, porque nem eu não sei o que é. Então percebe como é difícil? Então quando eu falo do autoconhecimento, é isso, eu preciso saber quem eu sou, o que eu quero, de onde eu vim, para onde eu vou, para eu poder
esperar do outro alguma coisa. Porque é muito difícil o outro conseguir suprir as nossas necessidades. Muito bem, você tá vendo aí, né? Você tá vendo aí que tem muita coisa para a gente conversar. Então, todas as terças-feiras, nós estaremos com essa ilustre presença aqui no estúdio da Rádio Cidade, batendo esse papo com você. Hoje nós estamos batendo um papo aqui um pouco mais tete a tete, até para que você possa conhecer um pouco mais do trabalho da psicóloga Francila Marchioli e também entender qual que é a proposta desse programa nas terças-feiras. É bater esse papo com você, é levar até você essa informação para que você possa, ouvindo, já tirar algum proveito disso e mais do que isso, participar realmente, mandando a sua mensagem, mandando aí nos comentários da rede social, mandando no WhatsApp, você manda pra gente e a gente vai bater esse papo com você que está aí do outro lado nos acompanhando. Nós já vamos voltar aqui no ar também na Rádio Cidade. Nós estamos agora com um intervalo comercial, mas tem mais 4 minutinhos. Dá pra gente bater esse papo aqui ainda por 4 minutos até voltar. E a gente vai aqui, ó, cobrando escanteio e cabeceando pro gol. Muito bem. É um trabalho gostoso de fazer, porque o resultado é que nós encontramos depois você na rua, né? E a gente tem aquele feedback legal de que está acompanhando, que está gostando, dá uma ideia, dá uma sugestão. Esse programa é feito assim, para você, com todo carinho. Participa com a gente. Bom, e com relação às suas redes, vamos aproveitar aqui que nós tem mais 3 minutinhos aqui de intervalo na rádio. Eu vou pedir que você fale diretamente então, para quem está nos acompanhando nas redes sociais. Bom, enfim, abre seu coração, pode falar do seu trabalho, falar de algum exemplo, falar dos contatos, como que as pessoas podem te encontrar novamente, porque daqui a pouco nós já estamos encerrando o nosso bate-papo, que a hora voa. A verdade é até que eu ia dizer, né? As pessoas às vezes têm vergonha, né, de buscar ajuda de um profissional. Quando você falou do conselho, existe o grande ditado que se conselho fosse bom, ninguém dava, né? Eu vendo conselho, hein? Mas a grande verdade, o que acontece com conselhos, né? Qual que é a resposta quando alguém pergunta alguma coisa? A resposta é, se eu fosse você, eu faria assim. Primeiro, que você não é eu. Então, a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala. Segundo, foi o que já foi mencionado no início do programa. O que é bom para mim, o que foi bom para mim, pode não ser bom para você. Então, eu também recebo pessoas no meu consultório que vão desesperados porque recebeu um consultório. A história é assim, o que eu faço? Amiga, larga do seu marido. Ela foi lá e largou do marido. Eita! Porque a amiga tinha largado, enfim, a história é essa. Então a pessoa seguiu o conselho da amiga, largou do marido. Porque foi bom pra amiga. Porque foi bom pra amiga, porque a dinâmica familiar era completamente diferente, enfim. A amiga seguiu o conselho até que chegou em mim, no meu consultório, mas isso demorou quase 1 ano para ela tomar essa iniciativa e ter essa decisão. E aí a gente entendeu que foi uma decisão, né, errada ali no momento, que não precisava ter largado o marido, enfim, reatou o casamento, tá feliz de novo, seguindo a vida com a família. Então, cuidado com os conselhos, cuidado com o que a gente aconselha o outro. Essa fala, se eu fosse você, né, tem até um filme, né? Então, não é. Então, tenta ouvir de um modo diferente, não sabe o que falar, não sabe o que fazer, só ouve, acolhe. Manda buscar uma ajuda profissional, que seja um posto de saúde, não sei. Mas indique, encaminhe, acolhe essa pessoa e ajude. Né? Nós tivemos o Setembro Amarelo, prevenção do suicídio, todas essas coisas, né? Então a gente fala muito isso, de ajudar alguém, de ouvir alguém, de acolher alguém, mas cuidado com os conselhos. Então, eu falo para você que está aí, estou à disposição, não tenha vergonha, né? Me liga, me manda mensagem. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu sempre respondo. Quem me conhece sabe que eu funciono muito de madrugada. Eu trabalho, eu estudo, que já até tive a experiência de contato. Na madrugada funciona melhor o contato, pelo menos no WhatsApp. Não é? É a hora que minhas crianças estão dormindo, então é a hora que eu encontrei o meu tempo. Então eu trabalho, eu estudo. Mas não fiquem com vergonha, peça ajuda. Se não necessariamente para mim, mas você que se identificou com alguma questão, com algum conflito,
busque ajuda. Você não precisa passar por isso sozinho, você não precisa ficar com isso sozinho. Se não é você, se você conhece alguém, se alguém te procurou, indica, orienta a pessoa. Cidade